Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo, e o assunto de hoje é esporte, futebol amador, e não poderia ser diferente. Converso com ele, Luciano Marechal, presidente da Liga de Futebol Amador de São Bernardo do Campo. Seja muito bem-vindo, Luciano, obrigada por falar conosco. Muito obrigado, Mário, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com vocês sobre futebol da nossa cidade. Luciano, para começar, para quem ainda não conhece o que é o futebol amador, começa contando para a gente qual a ligação do futebol amador com o futebol de várzea, ou quando a gente fala futebol amador, é necessariamente apenas a várzea? Essa ligação futebol amador e várzea é o mesmo, né? Tem o profissional, né, que é diferente da várzea, né? Hoje eu sou presidente da Liga de Futebol, né, amador varziano da cidade de São Bernardo do Campo, né? Ali nós temos 96 clubes, qual participa só do campeonato amador varziano. São 96 clubes, então, na cidade de São Bernardo do Campo. Você está na presidência da Liga há mais de um ano já, Luciano. Vai fazer um ano agora, Maria. Recentemente, aí, no mês de fevereiro, foi a eleição, e aí a gente ganhamos como presidente e assumimos em fevereiro mesmo. Então, ainda vai fazer um ano, novinho ainda. É novinho, mas quando a gente fala de futebol amador em São Bernardo do Campo, esse número mostra o tamanho e a relevância e a importância do futebol amador, principalmente quando a gente fala de esporte. E queria que você contasse pra gente um pouco dessa história do futebol amador em São Bernardo do Campo. Quando começa, como começa e a importância que tem hoje para a cultura da cidade, realmente. Sim, Mari. O futebol amador de São Bernardo do Campo ele é muito forte. A liga, a qual eu sou presidente, ela preside através, organizando os 4 campeonatos mais falados da cidade do ABCDR, que no caso é série especial, primeira, segunda, terceira divisão. Esses 4 campeonatos são os mais falados. E depois nós temos os veteranos, né, que também a gente organiza. Então esse campeonato da especial de São Bernardo é um dos campeonatos mais falados do ABCDR. E esse campeonato aí está em breve para começar agora no mês de fevereiro. E aí, conta um pouco pra gente como que funciona o campeonato. Ele acontece em fevereiro, todo ano, apenas uma vez por ano, tem mais ao longo, é semestral, é só anual? Para quem não sabe qual é a periodicidade desses jogos. Certo. Ele começa, no caso, em fevereiro, aí ele vai 3 meses, né? É uma vez por ano, né? São 11 primeiras partidas disputadas e depois os que se classificam vão para as oitavas, quarta, semifinal e final. Mas terminando ele, antes que termina ele, nós já começa a primeira e depois aí, assim, segunda, terceira. Praticamente o campeonato vai até no mês de dezembro, né? Luciano, você está como presidente há quase um ano, mas você já mora aí há mais de 2 décadas, quase 2 décadas na cidade de São Bernardo do Campo. Você é ligado ao futebol amador há quanto tempo? Olha, desde quando eu tenho 45 anos, desde quando criança. Era com 7 anos de idade, eu já treinava nos campos, né? E assim, dentro dos clubes, hoje mesmo, praticamente há 25 anos. A gente está bem envolvido no meio do futebol. Como que você entrou? Como que você teve esse conhecimento com o futebol amador? Foi através do meu amigo João Lima, né? Pai do nosso prefeito agora, Marcelo Lima. Através de uma amizade, um carinho muito grande que nós tínhamos. Ele era presidente da Liga, né? E na pandemia ele veio a falecer. E o Marcelo veio a ganhar para prefeito. E aí pediu para mim estar ajudando ele. E aí eu escolhi a área do esporte, que já é minha área. Então eu peguei a Liga para dar continuidade ao trabalho dele. Agora, quando a gente fala de futebol amador, tem uma série de questões que quem não conhece o que é o futebol amador, o que é o futebol de várzea, né, conhece só o futebol profissional, não tem ideia de algumas dificuldades que são necessárias a serem enfrentadas, né? Mas, por outro lado, tem também o número de pessoas, essa união, essa junção das comunidades, né, da região, dos bairros no entorno que vão torcer ali. Geralmente costumam ser campeonatos ainda mais acirrados até muitas vezes, né, do que o próprio futebol de campo, o futebol tradicional. Sim. A especial mesmo, hoje ela é uma semi-profissional, né? Eu era da época que eu pagava para jogar, hoje eles recebem para jogar, né? Então hoje você vai nos campos assistir os jogos, você vê aquele ídolo que você via na televisão, por exemplo, você ia lá, via o jogador do Palmeiras, que no caso era o Joilson, goleiro,
era do Palmeiras recentemente e hoje joga num dos nossos campeonatos aqui pelo Pérola, né? A gente vê também aqui o Damião, que foi campeão aí pelo Internacional, jogou na seleção brasileira e hoje também joga aqui em São Bernardo pelo time do Blumenau. Muitos jogadores que foram profissional hoje encerraram a carreira e continuam jogando no amador das cidades. São Bernardo é uma cidade que o campeonato é muito forte, muito competitivo, a liga é uma das ligas mais organizadas que tem o TJD e estamos filiados junto à federação, junto à CBF, então se torna um campeonato muito rigoroso, com penalidades, e aí eles preferem vir jogar aqui pela organização. Em termos de penalidades, já que você entrou nesse assunto, né, regulamento, tem diferença do futebol amador para o futebol profissional? Neste caso, nós da Liga não, porque nós somos filiados a eles, né? A gente tivemos aí no começo do campeonato algumas brigas externas de torcida e o regulamento nosso, ele é um regulamento que ele faz para clubes, né? Para times, não para torcida. Como a gente estudamos junto para poder, né, puni-los para que não venha acontecer o pior, então hoje esse regulamento nosso, ele é mudado um pouquinho, ele é um pouquinho diferente do que o profissional, porque hoje nós punimos as torcidas também, as causadoras que vêm aí se envolvendo em brigas, né? Que tipo de punição e desde quando essas punições estão em vigor aqui em São Bernardo do Campo? Em São Bernardo, hoje a torcida que ela é envolvida do time em questão de brigas, o time tem perda de pontos, né? Ele é multado com um valor que vai de 1.000 a 5.000 e também eles ficam sem um mando de jogo, né? Por exemplo, o time A joga só no campo dele. E ele sendo causador dessa briga, ele perde esse mando. Aí só passa a jogar só nos campos fora, não joga no campo dentro. E você percebeu que isso coibiu, isso evitou um pouco esse confronto, esse enfrentamento entre as torcidas? Porque uma coisa é verdade, né? As torcidas são mais realmente acirradas, o ânimo é mais acirrado nos campeonatos amadores do que nos campeonatos profissionais até, né? Sim, é que o amador ele tem muito contato, né? Uma torcida com a outra. E os nossos campos, por ser campos públicos, ele não tem aquela separação de torcidas. Mas quando a gente faz esse novo regulamento e começa a punir, eles começam a se preservar e se respeitar. Porque sabe, se cometer aquilo, ele será punido e quem vai sofrer é o clube deles, perdendo ponto e até mesmo pagando multa. E hoje são 96 times, como você disse, tem a possibilidade de aumentar o número de times? Como é o protocolo para que isso aconteça? A procura é bastante. Nós só temos 96 clubes porque nós cobramos para o time filiar, cobramos 20 salários mínimos, né? E aí o time quiser filiar o time à liga, aí ele tem direito de disputar os nossos campeonatos. Então, por a gente cobrar esse valor, dificulta muito para o time da comunidade ou algum time que queira se filiar e participar dos nossos campeonatos. E vocês veem isso como uma questão positiva? É justamente, né, para limitar realmente esse número? Sim, porque senão a gente, por exemplo, São Bernardo tem 96 clubes filiados, mas tem mais de 300 que não é filiado. Se a gente abrir para todos, o que acontece? Nós não vai ter calendário para fazer os campeonatos. Então tem o campeonato da Liga, né, que é o campeonato da Liga de São Bernardo, e tem aí a Copa, que é da Secretaria de Esporte. A Copa não, a Copa ela já pode o time ali dar o nome dele, só acerta ali o que às vezes a prefeitura pede, né? Normalmente a inscrição deles é uma cesta básica e eles podem disputar esse campeonato. O nosso não, nós tem anuidade, tem uma premiação em dinheiro, tem uns troféus mais diferenciados e a gente cobra por isso também. E como que São Bernardo se coloca, né? Aí vamos falar em questão técnica mesmo, ou até mesmo de jogadores, de reconhecimento. Você citou alguns nomes, né, de jogadores que eram então do futebol profissional. Sim. E que agora jogam pelo amador aqui em alguns times da região. Como ela se coloca quando comparada a outros municípios, não só da região, mas do estado também? Porque São Bernardo tem uma tradição, o ABC na verdade, né? Mas São Bernardo especificamente tem uma tradição no futebol de várzea. Muitos times, né, de São Bernardo, por nosso campeonato estar começando agora mais cedo, muitos jogadores procuram justamente para isso, porque aqui é um campeonato mais disputado, né, diferente das outras cidades, e então eles procuram vir a disputar primeiro o campeonato de São Bernardo, porque o campeonato de São Bernardo é o único que joga 45 minutos.
e os outros são 40. Então eles falam que o campeonato mesmo de verdade é o de São Bernardo do Campo. Então muito jogador vem para cá. Por isso que os campeonatos de São Bernardo cada vez crescem mais e mais. E qual é a prospecção, né? O que você imagina hoje como presidente da Liga aí para esses campeonatos, se a gente pensar daqui 5, 10 anos? Como você disse, cada vez mais São Bernardo se consolida aí como um campeonato sério, até por uma série de regulamentos como que você trouxe agora de tempo de jogo. Mas o que mais você imagina para prospectar essa liga daqui a alguns anos? Olha, Mari, eu espero ajuda, né, de alguns comerciantes, empresários, porque a gente temos um gasto muito grande e os clubes sempre cobram da gente uma premiação, aquela premiação que o cara ele joga o campeonato e o campeão leva uma premiação. Eu espero que daqui a 2 anos, 3 anos eu consiga fazer com que chamar a atenção do poder público e também chamar a atenção do empresário da cidade a estar fazendo o seu apoio ao futebol amador da cidade. Porque basicamente esses times, né, os times de futebol amador, eles dependem também desse patrocínio, né? E o patrocínio vem, claro, como você comenta, muito de empresas privadas. Sim. Como que é essa questão da sustentabilidade dos times amadores? Olha, Maré, os times normalmente sofrem mais, né? Porque os times, eles antigamente, que eu te falei, não pagavam jogador, hoje eles pagam, então hoje eles têm uma receita, eles têm que começar o campeonato. Hoje, para você ter ideia, antigamente o jogador ele não tinha um salário, ele tinha uma ajuda ali de R$50, R$20, que ia só para pagar gasolina. Hoje tem jogador aí que ele está pedindo, né, pro presidente pagar para ele vir jogar no clube, coisa de 15, 20 mil, ganhando carro, é uma coisa muito doida. Então, o que acontece? Hoje, o que a gente vê com os clubes, eles têm muita parceria com o mercadinho do bairro deles, tem parceria com aquela empresa do amigo deles. Então, é assim que eles fazem, com que tenha aquela receita ali, o sabadão da feijoada, eles fazem uma copa particular para juntar dinheiro, para poder pôr durante o campeonato. É isso até porque os clubes de futebol amador, eles saem, não é mesmo dessas localidades, eles saem de algumas regiões, alguns bairros específicos desses municípios, né? Uma curiosidade também que eu gostaria que você explicasse como que funciona para quem está acompanhando agora esse podcast. Olha, normalmente os jogadores, muitos jogadores, nós hoje aqui em São Bernardo temos o prazer de chamar o Samuel Lino, é o que hoje está no Flamengo, saiu daqui, né, dos nossos campeonatos varzianos de campo de terra, do Sancil. Gabigol também é de São Bernardo, saiu daqui também, disputava nossos campeonatos aqui. Então esses clubes, normalmente, muitos jogadores são aí diferenciados, né? E muitos olheiros estão olhando para os nossos campeonatos e chamando para jogar para os times profissional. Então é assim, o Campeonato de São Bernardo ele é bem disputado e ele é bem visto, porque é um campeonato que não tem muita briga na parte interna de jogadores. Então os olheiros olham muito isso daí. Você contou pra gente que desde os 7 anos você tem contato com o futebol amador, né, com o futebol de várzea. Sim. Ninguém melhor aí para falar pra gente qual a diferença de você jogar num campo de várzea, né, onde é muito diferente de um campo com grama, né, um campo gramado. Sim, a diferença é bastante, né? O terrão você se machuca mais, né? E outra, tempo de chuva, a gente, por exemplo, é sexta, o jogo é sábado ou domingo. A gente fica naquela expectativa. Quando chove, campo de barro não pode jogar. Agora o gramado não. Quando chove, no outro dia você pode jogar. Então, não tem mais aquela, vamos fazer aí, domingo vai ter jogo. Não sei, se não chover, vai ter. Se chover, aí não vai ter. Então, hoje os campos de São Bernardo, 80% são tudo gramado. Está aí na expectativa aí até o final do ano ou final aí de 2028, todos os campos de São Bernardo estarem gramados. Até porque tem essa questão dos jogadores se machucarem. Sim, sim. Então, isso a gente da Liga estamos fazendo a parceria com alguns planos de saúde para que possa cobrir, né? O jogador tem muito faturamento, né? Exposto, né? Fez uma costela, às vezes é um braço que quebra, essas coisas aí do futebol sempre acontecem, né? Então, nós estamos fazendo parceria justamente para dar apoio a eles. Vamos trazer agora um ponto do futebol amador, do futebol de várzea, que é a ligação que esses times, que esses jogadores têm com a comunidade no entorno, né? Isso é completamente diferente
de quando a gente fala no futebol profissional também, né? A região, o bairro ali realmente vibra, né? Como você disse, muitos desses times vivem aí com a ajuda do mercadinho, da venda, ali do comércio do bairro, do comércio do entorno, que muitas vezes tem uma ligação pessoal, né? Sim, é legal essa pergunta que você fez para minha pessoa, porque a gente, veja bem, de domingo o cara ele é famoso, tem um monte de torcida. Aqui em São Bernardo passa no torno de 10 a 15 mil pessoas no domingo na beira de campo, né? A gente utiliza 8 a 10 campos. Passa no mínimo de 10 a 15 mil pessoas. Eu fiz questão de fazer esse levantamento. Então, naquele domingo, quando o jogador do bairro joga um jogo, ele vê ali o vizinho dele, o amigo de infância, às vezes até o patrão torcendo, gritando por ele. Só que na segunda ou na terça ele está lá na venda do vizinho, conversando e às vezes até sendo cobrado. Você errou um gol, cara. Eu não vou vender nada para você aqui, não. Tô brincando, mas eles recebem uma cobrança pessoal do vizinho, do amigo, do comerciante. É isso aí que a gente vê. Quer dizer, torna muito mais próximo, o jogador da comunidade, até da cobrança do desempenho em campo, né? Sim, no amador hoje a gente vê aí casos que até mesmo o jogador que vai jogar por receber ser chamado de mercenário, né? Antigamente a gente não via isso, porque não era pago, né? Hoje não, você cobra, aí não, de repente não se evolui, não joga bem, os torcedores vão lá e cobram deles, chamando-os de mercenário. Então isso é uma coisa muito particular. E ainda hoje a meninada, né, a molecada aí que está começando, gosta, né, do futebol de várzea? Como você falou, você começou lá atrás, né, ainda garoto, uns 7, 8 anos, quer dizer, já era o futebol de várzea, porque, claro, o futebol de várzea é aquele primeiro local onde quando o menino ali, a maior parte consegue ter acesso, juntar, ou muitas vezes o campo é ali o campo da cidade, então você consegue, não precisa pagar, tá ali, o acesso é mais fácil, né? Mas e hoje? E a juventude, essa meninada de hoje? Olha, é isso que eu falo com os clubes, né? A gente da Liga tem 96 clubes filiados e todos são da faixa etária ali de 18 para cima, né? E quando eu peguei a Liga agora, conversando com os clubes, eu quero dar oportunidade para o jovem, para a criança, dos 10 aos 16, estarem treinando também nos clubes, para que eles tenham a oportunidade de estar disputando, até mesmo por questão, hoje o cara com 17 anos já quer cobrar para jogar, e às vezes você pega um jogador de outro município. Então São Bernardo nessa questão está um pouco parada, porque não dá oportunidade para aquela criança dos 11, dos 12 ao 16 e treinando para se preparar para ser um jogador, ou seja, ele profissional ou no amador, que é um semi-profissional hoje, que ele também consegue ganhar. Tem gente que sobrevive trabalhando, jogando bola nos campeonatos de várzea da nossa cidade, porque não joga só o campeonato da Liga de São Bernardo, tem as Copas. Então um jogador hoje, por exemplo, ele está sem condições de arrumar um serviço, ele começa a fechar contrato com esses times amador e vira uma forma de renda para ele. E o amador pode ser uma vitrine, pode ser um trampolim para aquele jogador que quer chegar no profissional? Ele é um trampolim para quem quer chegar no profissional. Dificilmente o jogador chega a ser profissional sem passar jogando na várzea. E a várzea ela é como um berçário, ela ensina a criança a andar e os professores que estão ali estão ensinando a criança a bater na bola, a treinar. Agora a várzea, ela falta às vezes é o nutricionista, né? Mas daí é quando um time já escolhe um time profissional e aí essa criança é separada já entra no sistema conforme manda o profissionalismo, né? E aí não pode esquecer, né, de onde veio. Nunca. Apesar uns aí estão esquecendo, né? Podia voltar para São Bernardo pelo menos para agradecer os times que abriu a porta para ele estar podendo hoje ser jogador profissional e está estourando lá fora, né? Agradecer a cidade, né, de São Bernardo do Campo. Muito bem, Luciano, agradeço demais, muito bom esse papo com você. Tenho certeza que quem acompanhar o podcast aqui nosso hoje vai entender bem mais sobre futebol amador, futebol de várzea, e para você que já conhece também, sem dúvida vai saber algumas novidades que o Luciano já adiantou aqui para gente, do que a Liga tem preparado e vem preparando nos próximos anos para os clubes de São Bernardo do Campo. Obrigada, Luciano.
Mari, eu que agradeço pelo convite e muito obrigado pela entrevista, gostei muito, estou à disposição, sempre que precisar estamos aqui, e deixar aqui um recado para os esportistas, que esse ano 2026 será um ano que Deus vai abençoar e nós teremos grandes campeonatos evoluindo cada vez mais e as premiações, tudo surpresa. Vão ser surpreendidos. Tem novidade por aí. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Câmara São Bernardo Podcast.